tudo que a gente sabe aqui no Brasil pode ser que não seja correto. Né? Então, a Rússia guardou reservas em ouro. Tem provas disso? Não. A Rússia tem reservas guardadas em dólar. A Rússia tem uma ligação próxima com a China e a China está investindo na Rússia. A gente não tem 100% de certeza. Então, a minha análise aqui é aquilo que é noticiado. Sim. Né? E aquilo que a gente deduz a partir de uma visão da geopolítica, como caminham as coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que essas sanções não aconteceram a partir de 24/2/2022. Elas vêm desde 2014, quando a Rússia decide anexar a Crimeia. As sanções já começam aí. Entendi. Claro que não é uma sanção como, né, pós essa guerra de 24/2/2022. Mas já havia sanções. A Rússia, o cenário que mostra que ela já estava preparada. Tá? Então ela já tinha reservas para suportar X anos de guerra. A Rússia, então você vai perceber que tem várias ramificações. Reservas. Outro ponto, a aproximação com a China. Então a China, de uma forma ou de outra, está subsidiando a economia russa. Estão vendendo produtos, comprando produtos. Então os dois se aproximaram. É estranho a gente falar disso, né? Rússia e China sempre tiveram rusgas, até conflitos, até guerra. Até conflitos, sim. Mas a geopolítica é assim, né? Tudo depende da conveniência ali do momento. É. E hoje são parceiros. Possivelmente você tem esse braço da China. Você também tem o braço dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mais outros países. Os que entraram recentemente. Mas os principais atores é Brasil, a própria Índia, a China, que tem um laço bem próximo, e a África do Sul, que também subsidiam. O Brasil está comprando diesel da Rússia a um preço muito mais barato, né? E isso impactou o preço na bomba aqui, deixou de subir. Sim. Por conta disso. Então o Brasil continua comprando da Rússia, não há problema, fertilizante. Então você não tem ali o impedimento de compra entre os membros dos BRICS. E a gente está falando de Brasil, 215 milhões de habitantes. Sim, muita gente. Então é muita gente, o consumo é grande. Né? A própria África do Sul tem uma relação próxima, um país também relativamente, uma população grande. E somente a Índia é um pouco estranha ali, depois a gente comenta sobre a Índia. Então os BRICS é outro braço que sustenta. Certo. A outra questão é a venda do petróleo. Gente, não estão comprando petróleo da Rússia. Os Estados Unidos não vai comprar petróleo da Rússia. Aí os Estados Unidos vai e começa a dialogar com Maduro. Sim. Maduro fica bonzinho, você se mantém no poder, faz uma eleição fake aí, mas venda petróleo para os Estados Unidos. Vamos aí pensar em acabar com esse embargo. Maduro falou, show de bola. Beleza, vou fazer. Vamos trocar uma ideia. Cara, depois que fez isso, Maduro já tacou o terror lá na Venezuela. E os Estados Unidos já falou o seguinte, olha, vamos continuar as sanções. E pelo jeito essa relação não é positiva. Né? Tem a questão também da Guiana, sim, né? da invasão do território da território. Guiana, onde tem empresas estadunidenses explorando petróleo, isso incomodou Caracas. Então teve vários ruídos. Então essa relação aí ficou estremecida de novo. Então a venda do petróleo russo ela continua, mas de forma indireta. Sim. Como ocorre isso? A Arábia Saudita compra o petróleo russo e a Arábia Saudita vende para os Estados Unidos. Então, não mudou nada, só tem um intermediador aí na história, sim, que é a Arábia Saudita, tá? Sim. Isso é real. Você tem o próprio Irã, que também pega esse petróleo, que é parceiro da Rússia, pega esse petróleo e destina para os seus parceiros ali, que o Irã continua vendendo, apesar dos embargos dos Estados Unidos, petróleo, tá? A própria Europa, cara, ela não fechou o gás natural. A torneira do gás. Não, né? O gás natural ainda continua, sim, saindo da Rússia em direção, sim, da Europa. Então é um embargo para inglês ver, literalmente. Mas as empresas do exterior, o McDonald's, não sei quem, saiu da Rússia. Cara, só mudou de nome. Mudou de nome. Mudou de nome. Elas continuam lá. É óbvio que o país não se encontra como antes do conflito. É óbvio que o gasto
no conflito é alto. Mas estrangular a economia russa, como se dizia no início do conflito, vamos estrangular a economia russa, a Rússia não vai sobreviver, vamos bloquear os dólares e os investimentos dos magnatas russos. Cara, fizeram isso mesmo, mas não impactou direto. Gente, a Rússia é um país gigantesco, tem 140 milhões de habitantes, tem inúmeros recursos naturais, tem petróleo, gás natural, minério de ferro, tem uma indústria de base muito forte, uma indústria bélica gigantesca. Então não é assim que vai estrangular. Você não está falando de Cuba, que é uma ilha, isolada. Né? Que depende desse... Né? Então você tem ali uma estrutura que para ruir depende de muitos esforços. E a Rússia deveria estar o quê? Sozinha de fato. E não está sozinha de fato. Eu falei, tem BRICS, tem Arábia Saudita, tem Irã, tem China, tem a própria Coreia do Norte. E você tem outros atores menos poderosos, mas que conversam. Aí você tem o Cazaquistão. Além do Cazaquistão, toda aquela parte ali, né, aquelas repúblicas que são alinhadas aos russos. Ainda da herança soviética. Claro. Né? Você fala, mas são países pequenos, a economia... Cara, mas é um apoio, é um suporte. Sim. É um suporte importante. Então a Rússia, toda essa sanção abalou, mas não estrangulou, não exterminou, não acabou. Ainda é um país que tem sustentação para o conflito e está mostrando isso. A Terceira Guerra Mundial. Será que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Gente, o ápice do conflito já passou. Né? Principalmente no momento que a Rússia, né, modifica, né, a sua forma de embate dentro do território russo. Então, no momento que a Rússia começa a deixar ali a região de Kiev, se concentrar mais ali dá a impressão que, olha, a guerra pode mudar, então vamos ajudar, vamos terminar com isso, vamos colocar a Rússia lá dentro do seu território, vamos fazer a Rússia perder essa guerra. Não aconteceu nada nesse momento. E aí a guerra foi se arrastando. Para piorar a situação da Ucrânia, você teve o conflito, aliás, você está tendo o conflito entre o Hamas e Israel. E isso mudou, né, os olhos do mundo. Os olhos que estavam para a Ucrânia foram direcionados para o Oriente Médio, que o Oriente Médio tem um apelo gigantesco religioso, tem um apelo gigantesco que é os próprios palestinos, que é um país muito pobre, e o outro é uma grande potência, aí é genocídio, não é genocídio, não deveria falar que é grupo terrorista. Então o mundo começa a debater isso. Sim. E esquece a Ucrânia. Então, aquele momento assim de ápice já passou e agora esfriou, de fato, por conta do conflito do Oriente Médio. Então, uma hora ou outra, né, surge um evento novo na guerra da Ucrânia, aí a galera volta os olhos. O Putin deu uma entrevista. Aí fica 3 dias falando. Aí volta de novo para o Oriente Médio. O Putin voou com um avião com capacidade de carregar ogivas nucleares. Aí todo mundo olha. Passou 2 dias, já volta para o Oriente Médio. Então essa ideia de escalada, na minha opinião, tá, gente? Coloque sua opinião aí nos comentários, tá? Vamos ver o que você acha de tudo isso. A guerra não vai escalar mais. Principalmente aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos. Porque se depender da Europa também, cara, a guerra já era para ter terminado faz tempo, tá? A Europa, você vê que já esvaziou a narrativa, né? A narrativa de, nossa, apoio aos ucranianos. Cara, você não vê mais o Macron falando nada. E o Macron tá falando da França. A França tem um papel importante dentro da União Europeia, tá? Até o próprio Tayyip Erdogan, né, o presidente da Turquia, também está deixando um pouco de lado, está focando ali no Oriente Médio. Então, o esvaziamento da causa ucraniana, vamos falar assim, vai impedir essa escalada. A tendência, esse aqui é o meu olhar, analisando o que está acontecendo e os fatos, é que está caminhando para um tratado de paz. Primeiramente, um cessar-fogo ou um armistício. Estamos em guerra, mas não tem bomba de um lado e bomba de outro. Isso, a gente solta as armas e vamos conversar. Vamos conversar. Tá? Do que uma escalada hoje. Tá? Se era para escalar, gente, teve um monte de oportunidade e os Estados Unidos
falou não.